Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Boa semana para você que nos dá o carinho da sua audiência. Estamos no ar com imagens da zona norte de Londrina, com os preparativos para o início das operações do terminal provisório do Ouro Verde, da estrutura que será usada enquanto o terminal atual é demolido e reconstruído. Giovana Machado, já ao vivo com as primeiras informações. Muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia para você. O pessoal está fazendo os últimos ajustes nesse terminal provisório do Ouro Verde, que fica na Avenida Lucílio de Held, zona norte de Londrina. É aqui que os ônibus vão parar, que os passageiros também ficarão para esperar esses veículos, enquanto o terminal Ouro Verde estiver passando por reforma. A previsão é que essa obra dure por cerca de 11 meses. E o custo por lá será de 12 milhões e 610 mil reais. Já já, a Gil volta ao vivo com informações também do trânsito, que vai mudar e bastante ali pertinho desse terminal provisório do Ouro Verde. E tem outras mudanças no transporte coletivo de Londrina, desta vez na Zona Sul. Tem terminal provisório sendo construído no Jardim Acapulco, bem ao lado do Iapar. Por lá, a PR-445 também terá alterações, com pistas duplas em frente ao batalhão. É o Meio-Dia Paraná, de olho nas mudanças que impactam no seu dia a dia, em assuntos que mexem com a nossa rotina. São finais de centavos, então é complexo, é complicado e não gira a moeda. Nessa edição tem ainda as principais ocorrências do setor policial, como o ataque por abelhas na zona rural no domingo. E um grave acidente hoje cedo. Moto e ônibus bateram de frente perto do Parque Ney Braga. O motociclista ficou gravemente ferido. Tem ainda uma fiscalização que apreendeu vários carros e motos na Zona Norte, ali na Avenida Samuel Quinte. O assassinato do dono de uma tabacaria. Ele foi atingido por pelo menos 10 tiros. E a largada da temporada de figurinhas e de álbuns da Copa do Mundo. Lembro sempre que o meu pai comprava para mim. E o meu filho agora nasceu em 2013, então nós temos de 2014, 2018 e agora o de 2022. Se Deus quiser, vamos completar também. 18 graus agora em Londrina, temperatura bem mais agradável do que no fim de semana, quando chegamos a 4 graus e tivemos o dia mais gelado deste ano até agora. 11h48, fique conosco. É o seu horário de almoço com muita informação a partir de agora aqui na RPC. O frio do fim de semana fez com que a procura pela vacinação, que já não tem sido das melhores, ficasse ainda mais baixa. No sábado, teve mutirão com postos de saúde abertos em várias cidades, inclusive em Londrina. Mônica Dal, bom dia para você, boa semana também para a sua equipe. Como foi a vacinação e como vai ficar de agora em diante, já que no mutirão de sábado a procura deixou a desejar? Obrigada, Alberto. Uma boa semana a você, a todos que estão conosco. Como você adiantou, procura baixa pela vacina. Isso porque no fim de semana houve então o dia D de multivacinação. Os pais de crianças de 1 a 4 anos e também adolescentes poderiam atualizar a carteirinha de vacinação e também essas crianças poderiam se vacinar contra algumas doenças, como a poliomielite, por exemplo, que era um dos focos também desta campanha. O objetivo das secretarias municipais de saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná era cumprir a meta, de 95%. A gente lembra que é possível ainda tomar essas vacinas até o dia 9 de setembro, mas infelizmente, mesmo com a campanha, a vacinação caminha a passos lentos. Nós temos algumas informações aqui
de Londrina que foram passadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura, somente no sábado, 1.009 crianças tomaram a vacina da poliomielite, mais de 1.505 carteirinhas foram analisadas para que fossem atualizadas, total de vacinados efetivamente, 855 crianças e também adolescentes. Da vacina da Covid-19, isso para aquela faixa etária também de 3 a 4 anos, 275, e a influenza, a vacina contra a influenza também era possível tomar junto com essas outras vacinas, 428 crianças, tem também adolescentes incluídos neste total. Nós conversamos ao longo do fim de semana com o secretário municipal de Saúde, Felipe Machado, que falou um pouco mais sobre essa situação da vacinação e qual a próxima chance para esses pais, então, levarem seus filhos aos postos de saúde. A gente lembra que no fim de semana, 10 postos ficaram abertos até as 2 da tarde para que a carteirinha de vacinação fosse atualizada. Agora a gente vai saber um pouco mais dessa nova chance de vacinar as crianças. Durante a semana, infelizmente, a procura tem sido muito baixa e a gente faz essa ação ampliada, oportunizando no sábado, porque os pais responsáveis que não conseguem durante a semana trazer o seu filho até uma unidade de saúde tenham essa oportunidade. Todas as vacinas são seguras e deram prova disso durante toda a sua existência. Erradicamos o sarampo, erradicamos a poliomielite, febre amarela. A pandemia da Covid-19, ela só diminuiu quando nós conseguimos começar a vacinar de forma ampla toda níveis dentro do Programa Nacional de Imunização, elas são analisadas pela Anvisa, elas passam por todos os critérios e todas as análises técnicas antes de ser disponibilizada para a população. A partir de segunda-feira, todas as unidades aqui na cidade, 53 unidades, estão atendendo a população. Entretanto, aí há necessidade de fazer o agendamento telefônico prévio para receber a vacina, mas a campanha continua até o dia 9 de setembro. O secretário ainda destacou que há uma tendência de diminuição na procura por vacinas tradicionais e isso também tem relação com aquelas pessoas que compartilham informações falsas, desacreditando as vacinas que, como ele já reforçou, são vacinas seguras. Aqui no Paraná, a última vez que a gente teve um registro de ter batido a meta, por exemplo, no caso da poliomielite, foi em 2015. Ao longo desses anos depois, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a meta de 95% não foi atingida. Esse índice, normalmente estava sempre abaixo, infelizmente. Uma outra informação é a respeito da vacinação contra a Covid-19. Isso porque, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essas vacinas podem ser tomadas também pelas crianças e para as pessoas que têm a partir de 40 anos, isso quando a gente fala em relação à 4ª dose. Para essa semana há vagas disponíveis, a Prefeitura não passou o número total de vagas, mas a gente lembra que também é preciso fazer o agendamento pela internet. Nós questionamos o secretário municipal de saúde ainda no fim de semana a respeito de abaixar essa faixa etária dos 40 anos. Ele disse que aguarda a orientação oficial do Ministério da Saúde para iniciar então essa mudança, como por exemplo diminuir a faixa etária dos 40 anos para os 30 anos. E a gente reforça, para os pais que perderam esse dia de multivacinação, é possível ainda vacinar o seu filho agendando por telefone em 53 unidades básicas de saúde aqui da nossa cidade. A gente também reforça, Alberto? É preciso se vacinar, as vacinas são seguras e são elas aí que nos trouxeram recentemente para essa normalidade que estamos nos encaminhando depois da pandemia. Obrigado, Mônica. Pode até parecer repetitivo, mas é prestação de serviço, é uma necessidade coletiva de que essa imunização avance para se preservar a saúde, efetivamente se preservar a vida de milhares de pessoas. Enfim, as vacinas estão disponíveis, o acesso aí é a toda a população, não dá para abrir mão desse direito. E já nesse comecinho do jornal, te convido a não perder tempo e acessar o nosso aplicativo ou você na RPC. Lá também tem muita prestação de serviço em parcerias como a do Meio Dia Paraná com a equipe do G1. Hoje, com dicas de um chefe de cozinha para facilitar a sua vida. Ele explica que há alimentos que podem ser congelados sem perder a qualidade e o que fazer para prolongar a duração destes produtos. Veja um trechinho das técnicas ensinadas por esse chefe de cozinha. Quais alimentos são bons para congelar? Frutas, vegetais branqueados, carnes cruas e já preparadas, manteigas e tudo que leva molhos. Como congelar os alimentos?
Primeiro, embrulhe e feche bem os alimentos com filme plástico, saco plásticos ou até mesmo papel alumínio. Isso ajuda a proteger os alimentos no congelador. As dicas completas estão lá no nosso aplicativo, no Você na RPC. Isso e muitos outros assuntos em destaque nesta segunda-feira. Carros e motos foram apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Militar em Londrina. Foi ontem à noite na Avenida Saúl Elquinde, na altura do Conjunto Violim. Segundo a PM, a operação foi feita depois que vários moradores da região reclamaram do som alto e da aglomeração de pessoas, possivelmente fazendo uso de drogas nas ruas. Ao todo, foram apreendidos 3 carros e 8 motos, que foram encaminhados para o pátio do Detran. Todos esses veículos com licenciamento atrasado. Um comerciante foi morto a tiros no fim de semana em Maringá. Câmeras de vigilância registraram a ação do atirador, que se passou por um cliente. A tabacaria onde aconteceu o crime fica no maior bairro de Maringá, o Jardim Alvorada. O dono do local tinha comprado o estabelecimento há pouco tempo, há cerca de um mês. Ele levou vários tiros ontem à tarde ao atender um homem que se passou por cliente. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o homem fez um pedido e, em seguida, o dono da tabacaria foi pegar algo na geladeira. Ele atirou várias vezes nas costas do comerciante e saiu correndo. O SAMU foi até o local, mas Alan Tomé, de 30 anos, morreu na hora. Nós ouvimos o tenente da Polícia Militar que atendeu o caso. A polícia já sabe se esse homem que foi morto, o dono da tabacaria, tinha passagem pela polícia? Tinha algumas passagens pela polícia, mas no momento ainda não é possível estabelecer relação dessas passagens com o crime ocorrido. Passagens por que tipo de crime? Porte ilegal de arma, ameaça e outras passagens. Aqui em Londrina também tivemos mortes. Tivemos 4 assassinatos da noite de sexta-feira para cá. O último destes homicídios foi na noite de domingo. Um homem foi atingido por vários tiros no Jardim Ideal, na zona leste da nossa cidade. Foram tiros de pistola. A vítima tinha 33 anos e deixou a cadeia há pouco tempo após cumprir condenação por tráfico de drogas. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga a motivação de mais este assassinato em Londrina. Essas imagens aí foram cedidas pelos colegas do Londrina News. 11h57. Falar de transporte coletivo, de reta final dos preparativos para começar a demolição de um dos terminais de ônibus mais movimentados de Londrina, o terminal do Ouro Verde. Os passageiros serão transferidos para um terminal provisório, onde está a Giovana Machado. Giovana, diga aí como será essa transição, como será esse período aí de mudança de um terminal para o outro. Conto sim, Alberto. Bom dia para você, uma boa semana para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Nós estamos justamente na Avenida Lucílio de Held, que é onde vai funcionar esse terminal provisório enquanto estiverem acontecendo as obras no terminal Ouro Verde, zona norte de Londrina. Esse trecho aqui da avenida tem cerca de 160 metros de extensão, é justamente até onde os postes estão sinalizados com uma zebra por aqui, e por aqui já foram instalados os pontos de ônibus, né, onde os ônibus estarão aqui e também os passageiros poderão esperar por esses veículos. O Marcelino Barbosa está mostrando para a gente agora como que os motoristas poderão entrar por aqui, né, quando esse terminal provisório estiver funcionando. Esse trecho da Avenida Lucílio de Held, que está sinalizado como um terminal provisório, fica próximo da esquina com a Avenida Winston Churchill. Por ali tem uma sinalização especial que ainda hoje aqui no Meio Dia Paraná a gente vai mostrar para vocês. Foi também instalada uma lombada para controle de fluxo de trânsito, né? E quando o terminal provisório começar a funcionar de fato, esse trecho ficará impedido para veículos comuns. Por enquanto, esse trânsito não está impedido, mas quando isso acontecer, os motoristas precisarão fazer um desvio à esquerda, pegando a rua Fulgêncio Ferreira, e aí depois também há uma sinalização mais para baixo, pela rua, onde os motoristas poderão retornar para a Avenida Lucílio de Held. Por enquanto,
enquanto o trânsito está fluindo normalmente por aqui, porque esse terminal provisório ainda não começou a funcionar. A previsão passada pela Prefeitura de Londrina para a gente é que isso comece realmente a acontecer ainda nesta semana. É claro que a gente vai atualizar aqui no Meio Dia Paraná, principalmente para você que é passageiro do terminal Ouro Verde, trafega, passa por esse terminal aí todos os dias, né? Ou algumas vezes na semana. A gente conta quando de fato isso começar a acontecer. Por aqui estão sendo feitos ainda alguns últimos ajustes. A gente observa que os pontos já foram instalados, tem alguns pontos inclusive que já foram demarcados com papel sulfite mesmo, mostrando as linhas que eles passarão a atender, e aí os passageiros poderão ficar no local exato, né, esperando o seu ônibus para que possa pegá-lo no local exato onde estiver. Ainda tem alguns bancos para serem instalados por aqui. E hoje de manhã, quando nós estivemos aqui fazendo algumas imagens, a gente observou também que uma equipe estava fazendo uma ligação elétrica para levar energia até os banheiros que estão sendo instalados em containers e também para o guichê, onde será feito o pagamento de quem chegar aqui para o terminal, né, exatamente para pegar o veículo aqui e não chegar direto de um ônibus. Também foi instalado um alambrado separando a avenida, justamente para evitar acidentes, para que os pedestres não trafeguem, né, de um lado para o outro aqui na avenida, façam essa volta e realmente paguem, né, se for pegar um veículo aqui, se for pegar um ônibus nesse terminal provisório, façam o pagamento da passagem no guichê de pagamento que ainda está sendo instalado. Nós perguntamos também para a Sercontel Iluminação como será feita a iluminação aqui nesse trecho do terminal provisório. A gente observa que os postes estão com essa iluminação de LED, mas essa iluminação de LED foi instalada apenas nesse trecho aí de 160 metros em que vai funcionar o terminal provisório do terminal Ouro Verde. Nós chegamos com a Sercontel Iluminação e ela disse realmente que essa iluminação de LED foi instalada apenas nesse trecho do terminal provisório, que o restante da avenida, por enquanto, não vai receber essa iluminação. Ainda não tem previsão do restante da avenida receber essa iluminação especial. Foi realmente algo feito para o terminal provisório, que, como a gente disse, deve começar a funcionar aí nesta semana, de acordo com a Prefeitura de Londrina. Também, segundo a Prefeitura, quando o terminal provisório aqui ficar pronto, puder receber os passageiros e os ônibus, aí sim o terminal Ouro Verde ficará fechado e passará a ser demolido para que a reconstrução seja feita. Ainda hoje aqui no Meio Dia Paraná, a gente conta mais detalhes disso para você, né, Alberto? Ainda hoje a gente também mostra para você as mudanças no trânsito ali na Winston Churchill. Foi feito um novo acesso ali à Avenida Lucílio de Held, justamente para a entrada dos ônibus nesse terminal provisório. Vou pedir para a Gia aguardar aqui, ela já vai falar de um outro assunto relacionado ao transporte coletivo, mas antes eu trago a participação de telespectador falando desse terminal provisório do Ouro Verde, Maurílio. O terminal do Ouro Verde finalmente vai ganhar uma reforma que tanto merece. Só uma ressalva: esse terminal provisório, se não colocar alguma proteção nos alambrados, o pessoal vai tomar muita chuva. O Maurílio está pontuando porque a cobertura ali dos pontos de ônibus é uma cobertura reduzida, pequena, temporária, improvisada, e tem um alambrado atrás. Quando chove e venta bastante, aí a chuva vem e a proteção de cima ali não é o suficiente, acaba molhando quem está aguardando os ônibus. Fica, portanto, esse pedido, essa sugestão do Maurílio, para que alguma proteção seja colocada nos alambrados, justamente para proteger do vento e ainda mais da chuva, quando ela acaba sendo com maior intensidade, até porque esse terminal aí será usado por praticamente um ano até que o terminal do Ouro Verde seja efetivamente reconstruído. Daqui a pouco a gente volta a falar do terminal Ouro Verde, mas antes a Giovana Machado traz informações também sobre outro terminal que será demolido e já tem serviços começando por lá para preparar essa demolição. Terminal do Acapulco, na Zona Sul, Giovana. Isso, Alberto, como a gente falou do terminal Ouro Verde, fica mais fácil aí para você que está em casa visualizar como será feito também no terminal Acapulco, viu? É mais ou menos o mesmo esquema. O terminal Acapulco também será demolido, passará por uma reconstrução. O custo aí da obra vai ficar aí em torno de 16 milhões de reais, mas enquanto isso não acontece, primeiro é necessário fazer essa construção, né, essa instalação do terminal provisório. Nós também fizemos imagem hoje cedo, fica ao lado
lado do Iapar, mas por lá, como o pessoal pode conferir nas imagens, está bem no início ainda. Os trabalhadores estavam realmente fazendo essa construção hoje cedo. Está começando a instalação do alambrado, que também vai dividir a avenida por lá. E também ainda não foi executada as obras da calçada. A calçada ainda está com terra, né? Está realmente bastante no início, mas a previsão também é que, assim como aconteceu no terminal provisório aqui do Ouro Verde, da Avenida Lucílio de Held, por lá, dure essa construção do terminal provisório por cerca de 30 dias, que é o prazo aí que essa equipe tem para executar essa fase do terminal provisório. E aí só então o terminal Acapulco será fechado para que esses veículos e os passageiros comecem a pegar os ônibus nesse terminal provisório. Tem mudanças também no tráfego por lá e a gente deixou tudo bem claro em uma reportagem que você assiste agora. Olha só. Os pontos de ônibus provisórios vão ocupar a lateral do Iapar a partir do quartel dos bombeiros na esquina com a PR-445. Serão posicionados na Avenida Thanos Dyer. Uma nova calçada será construída com a instalação de coberturas para os passageiros aguardarem os ônibus. A área temporária de embarque e desembarque ficará a cerca de 50 metros do atual terminal Acapulco, que será demolido. A obra vai custar R$ 16.681.000 e prevê um terminal com área construída quase 3 vezes maior que a atual. O prazo de conclusão é de 11 meses e o modelo vai seguir o padrão adotado recentemente em terminais como o do Vivi Xavier. O projeto prevê ainda a duplicação de cerca de 450 metros da marginal da PR-445 no trecho que passa em frente ao batalhão da Polícia Militar. A pista, atualmente no sentido Londrina-Cambé, passará a ter tráfego nos 2 sentidos. Isto vai facilitar o acesso dos ônibus que vêm pela Avenida 10 de Dezembro e antes tinham que cortar por dentro do bairro para chegar ao terminal Acapulco. Também a chegada das viaturas ao batalhão e irá permitir que veículos de passeio circulem pela nova pista para chegar à Avenida Thanos Dyer, na lateral do Iapar, e que leva a bairros como o Jardim Cafezal. Você, o que está achando dessas mudanças, dessa reorganização no transporte e no trânsito? Escreva aqui para o Meio Dia Paraná, avaliando as mudanças e também sugerindo aí eventuais melhorias, adaptações, até porque são 2 obras grandes, importantes e que irão se estender por praticamente 1 ano. A reconstrução do terminal do Ouro Verde e também do Acapulco. Daqui a pouquinho a gente volta a tratar desse assunto, até para falar das alterações no trânsito, alterações impactadas justamente pelas obras nesses terminais. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança e uma adolescente, em um acidente envolvendo um trem e um ônibus. Isso ocorreu em Pinhais, perto de Curitiba. O acidente foi nesse cruzamento da linha férrea com uma avenida de Pinhais. O ônibus, que havia saído de São José dos Pinhais e ainda ia para Colombo, levava cerca de 10 passageiros quando tudo aconteceu. Pelo menos 4 passageiros se feriram. 2 mulheres de 18 e 57 anos, uma adolescente de 16 e uma criança de 3 anos. Todas tiveram ferimentos moderados e foram levadas para hospitais de Curitiba. De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus cruzou a linha férrea, mas não conseguiu terminar a travessia a tempo de evitar o choque com o trem. A parte de trás do coletivo ficou destruída. Este passageiro estava no ônibus e não se feriu. Foi um susto grande, porque a gente não estava esperando, apesar de ouvir o sinal sonoro do trem, então, mas a gente não... Porque o ônibus passou praticamente inteiro, né? E pegou lá atrás só, então foi só o mesmo susto. A PM esteve no local do acidente e uma perícia deve indicar as causas da batida. A pancada e tanto, né? Até pelo peso do trem, a velocidade do trem contra o ônibus, certamente ali o susto foi enorme nessa colisão. Em Londrina, também tivemos acidente com gravidade até maior. Um motociclista se machucou bastante no começo da manhã ao bater a moto em que ele estava, a moto que ele pilotava de frente com o ônibus. Esse acidente aqui foi perto do Parque Ney Braga. Logo cedo, a equipe da Mônica já estava trazendo as primeiras informações no Bom Dia Paraná e ao longo da programação. E agora chega com as notícias atualizadas e detalhando também como foi esse acidente, o estado de saúde do motociclista e se mais alguém se machucou também nesse ônibus da Grande Londrina.
Isso, Alberto. O motociclista foi identificado como Roberto Ramos Ferreira da Silva, de 29 anos. Naquele momento, quando o acidente aconteceu, por volta das 6h20 da manhã, o Roberto estava seguindo para o trabalho. Ele atua em uma empresa de transportes que fica bem perto dali, na Avenida Esperanto. E de acordo com informações do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, aconteceu o seguinte: o Roberto estava na Avenida Esperanto em um sentido, enquanto o ônibus estava no outro sentido. Houve, então, aí a decisão do motorista deste ônibus de fazer o cruzamento na rua Oswaldo Aranha. Foi aí que aconteceu essa batida nesta região. E neste momento, então, claro, o Roberto ficou em estado muito grave, porque foi uma batida muito forte. A gente vê nas imagens do Seu Nascimento que o ônibus também ficou bastante destruído. A parte da frente da moto deste trabalhador ficou também bastante destruída. Ali mesmo no local, as equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU já tiveram que iniciar os atendimentos no asfalto por conta da gravidade do estado de saúde desse motociclista. Logo, ele foi colocado na ambulância e também com muita urgência levado a um hospital particular para receber os primeiros atendimentos. Ali mesmo no local, as equipes do Corpo de Bombeiros já adiantaram que o estado dele era gravíssimo, porque a batida foi muito forte e ele teve, então, ferimentos em várias partes do corpo, principalmente na cabeça, no peito e em outros locais. No ônibus estavam 4 pessoas, o motorista e também 3 passageiros, mas eles não tiveram ferimentos graves, na verdade nenhum ferimento. Por algumas horas, o ônibus ficou ali parado no cruzamento até a chegada da Polícia Militar, que precisou organizar o trânsito, já que aquele horário de pico começou e aí muitas pessoas estavam indo para os seus compromissos e a situação ali na Avenida Esperanto ficou bastante complicada. A gente procurou então a Grande Londrina, isso porque esse ônibus que se envolveu no acidente é da linha 901, 5 conjuntos. Rapidamente, um outro ônibus foi deslocado ali para o local e transportou esses passageiros para os seus destinos. O motorista ficou lá o tempo todo prestando todos os atendimentos. Nós questionamos também ali PM, Corpo de Bombeiros e até mesmo a empresa do que teria acontecido, se houve ali uma falha por parte do motorista, e a TCGL informou o seguinte, que só vai saber exatamente o que aconteceu depois da conclusão de um processo administrativo que foi aberto. A Grande Londrina também informou em nota que lamenta o acidente ocorrido no Jardim São Francisco e que prestou atendimento médico chamando socorro e que agora está acompanhando essa situação. A gente também está de olho, aguardando informações sobre o estado de saúde do motociclista, Alberto, de 29 anos. A família dele rapidamente também tinha sido informada a respeito desse acidente e ele continua internado e o estado dele é considerado gravíssimo. Depois de algumas horas, o ônibus e também a motocicleta foram retirados ali daquele local, mas a movimentação ao longo da manhã foi muito grande, principalmente por conta da gravidade desse acidente, né? E também por um ônibus estar envolvido nessa situação. A gente vai ficar de olho. É com você. As imagens por si só já mostram a gravidade do acidente, né? Aquela estrutura dianteira do ônibus ficou bastante danificada, a moto ainda mais. E as equipes do SAMU e SEAT rapidamente foram para lá, Avenida Esperanto, perto do Parque Ney Braga, um local ali que tem muitas empresas, inclusive. Pessoal chegando para trabalhar logo cedo e já visualizando esse acidente aí, esse trabalhador gravemente ferido. Fica a nossa torcida aí para a recuperação dele. Em outro acidente, ontem à noite, um motorista foi preso por dirigir alcoolizado e armado. Esse acidente foi em Londrina, na rodovia Mábio Palhano, uma colisão entre 2 carros e sem feridos. Mas um dos motoristas chamou a polícia militar ao ver que o outro motorista estava com uma arma. Com este motorista, a PM apreendeu uma pistola 9mm, além de munições da pistola e munição de fuzil. Segundo a PM, ele relatou que tinha estado antes em um clube de tiros e teria confessado que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Uma troca de tiros entre 2 policiais militares assustou moradores de Japurá, no noroeste do estado. Um policial militar está preso e outro internado em estado grave. A reportagem é da Thaís Ludscher, que era editora aqui da nossa RPC em Londrina e agora é repórter da RPC lá no noroeste do Paraná. Os estragos ficaram no muro dessa casa. Os vizinhos contam que o carro desgovernado passou pelo alambrado e só parou após bater nele. No veículo estavam 2 homens que foram baleados. Um deles foi identificado como policial militar em Barbosa Ferraz. Aí escutamos os tiros, saímos na janela para ver e estava aquele tiroteio, o carro, quem estava no carro
levou um tiro e desgovernou, entrou na cerca e passou a data e foi bater no muro. E muito barulho de tiro? Muitos. Foi uns 15 tiros. O outro envolvido na troca de tiros também é policial em Cianorte. Em nota, a Polícia Militar informou que o tiroteio começou depois de uma briga de trânsito entre os envolvidos. O policial de Cianorte seria o autor dos disparos e está preso aqui na 5ª Companhia da cidade. O outro PM e o homem que estava com ele no carro estão internados nesse hospital de Cianorte. A Polícia Militar não divulgou o nome dos envolvidos e disse que um inquérito militar foi aberto para investigar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Civil ainda não foi formalmente comunicada dos fatos. Meio-dia e 15, céu azul, cenário bem diferente daquele que nós registrávamos na sexta-feira e no próprio sábado e domingo em Londrina, com um tempo bem mais fechado. Sábado que, inclusive, foi o dia mais gelado do ano até agora. Temperatura mínima de 4,3 graus. Foi o dia mais gelado desse ano e também de vários desses últimos anos aqui na nossa cidade. Temperaturas muito baixas em todo o norte pioneiro do Paraná. Agora a temperatura já subiu um pouquinho, está ali na faixa de 18, 19 graus em Londrina. Temperatura bem parecida nas cidades da nossa região, ligadas aqui no meio de Paraná. Imagens também de Cascavel. Por lá a temperatura é de 21 graus. Esse aí é o chamado Trevo Cataratas. Quem vai do norte do Paraná para Cascavel, você passa Maringá, passa Campo Mourão e vai seguindo a Cascavel pela BR-369. Ao chegar em Cascavel, vai pegar a BR-277 para acessar Foz do Iguaçu. Ali tinha um contorno bem complicado, uma rotatória perigosa, com muitos acidentes, e foi construído esse novo trevo, o chamado Trevo Cataratas. O tráfego foi totalmente liberado por lá nesse fim de semana. É uma obra feita ainda em relação aos últimos contratos de concessão do pedágio. Os contratos terminaram em novembro, mas essa obra ficou pendente e agora foi concluída. Você que for ao Paraguai, for passar por essa região ali em Cascavel, cruzamento das BRs 369 e 277, já vai se deparar com esse novo traçado bem mais seguro por lá. Cascavel, com tempo firme também nessa segunda-feira. Aqui comigo no mapa, você repara que o tempo está firme no norte, noroeste, sudoeste do estado, mas que nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e litoral do Paraná ainda poderemos ter chuva nessa segunda-feira. E no sul do estado, teve ainda o registro de geada fraca no comecinho da manhã. Olha só, segunda-feira ainda bem gelada ali na divisa do Paraná com Santa Catarina. Norte do estado, com temperaturas mínimas hoje de 10, 11, 12 graus. Já na região central, a mínima foi de 7 e no sul do estado, batendo nos 3 graus, justamente com geada fraca, como eu disse há poucos instantes. As temperaturas foram subindo ao longo da manhã, até porque o sol está predominando. Apesar do vento, que dá aquela sensação de um frio mais intenso, as temperaturas vão se elevando, chegando aos 22 graus no meio da tarde em Apucarana e Cornélio Procópio, 23 em Jacarezinho e 25 graus em Bandeirantes. Chuva, nenhuma previsão de chuva para hoje aqui no norte do Paraná. Londrina também segue com tempo firme, com a máxima podendo bater nos 23 graus no meio da tarde, mas o sol, à medida que vai se despedindo, a temperatura vai recuando e à noite a máxima será de 20 graus, com o vento, sensação térmica de um frio até mais intenso ainda nessa virada de segunda para terça-feira. O tempo ao longo dos próximos dias, ao longo dessa semana, eu detalho para você ainda nessa edição do nosso Meio-Dia Paraná. Você que tem ido às compras no mercado, na quitanda, muitas vezes tem visto dificuldades na hora de compor o troco. Quem paga com Pix ou cartão nem percebe, mas quem ainda usa o dinheiro e depende das moedinhas, muitas vezes está sofrendo na hora de receber o troco. É complicado para o cliente e ainda mais para o comerciante. Débito ou crédito? Débito. O senhor teria alguma moeda para me ajudar nos meus próximos trocos? Quem nunca ouviu esse pedido no caixa? Os valores podem não ser os maiores entre o real, mas as moedas se tornaram relíquia no comércio. Tem muita falta de moeda. É complicado para o supermercado, que a gente trabalha com quilos, trabalha com unidades, e as promoções são finais de centavos. Então é complexo, é complicado e não gira moeda. Tudo porque muita gente não gasta os centavos que ganha. Não deixa moeda na carteira? Não, difícil.
Quando você recebe uma moedinha, costuma deixar onde? Deixa em casa ou dentro do carro mesmo. O mercado tem uma caixinha para doações de moedas a uma instituição de caridade. A soma dos valores é transferida e as moedas ficam para troco. Mas nem assim é suficiente. Para não sofrer com a falta de moedas e não deixar de dar o troco, essa rede de supermercados criou uma solução. Um aplicativo onde o cliente pode optar por receber o troco de forma virtual. Facilita para os dois lados, principalmente para o supermercado. E para o cliente é uma vantagem que ele sempre vai ter o troquinho na palma da mão. Digital. Digital. De centavo em centavo, cada moeda guardada em um cofre ou esquecida em algum lugar soma quantias que impressionam. O Banco Central estima que hoje no país 2 bilhões de reais em moedas estejam fora de circulação. Por que o Banco Central não produz mais essas moedas? Primeiro porque tem uma política monetária envolvida a isso. Então ele considera que essas moedas estão em circulação e você não sabe em que momento o consumidor, a pessoa detentora dessa moeda, vai colocá-la a circular. E por outro lado, se você for considerar o custo de produção é bastante elevado. O custo de produção de moedas de 5, 10 e 25 centavos custa muito mais para se produzir do que o próprio valor que a moeda possui. Também por causa da falta de troco, essa loja decidiu presentear quem trazer as moedinhas. A cada R$100 trocados em moedas, o cliente ganha uma caixa de doce. Tem que estar pedindo para o pessoal que eles gostam de guardar. Então, fazendo essa ação de estar passando algo para eles, fica mais fácil um pouco. Quem sempre tem moedas na mão é o seu Jorge. Moeda é só guardar durante o mês. Quando chega no início do mês, eu sempre troco aqui. Ela trocou, tinha várias de 10 centavos, ela trocou por R$1. Essas aqui já vai para junto das outras, quando chegar no início do mês que vem, aí tem 100 e tantos reais de moeda. Volta aqui e troca por nós. Volta para cá. Volta para cá. E você tem sofrido com a falta de moedinhas? Como você está se virando? Escreva aqui para o Meio Dia Paraná. Daqui a pouco eu leio o seu recado na tela da RPC. Agora 12h22. Logo após os comerciais, você vai ver os preparativos para o início das operações do terminal provisório do Ouro Verde. Teremos também várias mudanças no trânsito por lá. Temos também no próximo bloco a Mônica Dal, o que você preparou para depois dos comerciais. Alberto, nós vamos trazer um alerta. Isso porque no fim de semana o Corpo de Bombeiros de Itamarana registrou um ataque de abelhas a um grupo de pessoas que fazia uma trilha na região. Nós vamos trazer detalhes sobre essa situação e também informações importantes para você não sofrer com esse tipo de situação. Daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco tem também a largada dos álbuns de figurinhas de olho na Copa do Mundo, que terá início dentro de 3 meses. A imagem ao vivo é de Maringá. Maringá suspendeu a obrigatoriedade de máscaras em ônibus e farmácias. Ao contrário de outras cidades, o acessório ainda era exigido por lá nesses locais. Agora está liberado. Em Maringá, tempo firme, 22 graus. Está mais quente do que em Londrina. Aqui ainda temos 19 graus. Não saia daí. Meio Dia Paraná, volta já. Meio-dia mais 25 minutos, já estamos de volta com o seu Meio Dia Paraná. Você que ligou ao longo do último bloco, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até a 1h05 da tarde com muita informação para você aqui na RPC. Um grupo que passeava pela zona rural de Itamarana, na região da Cachoeira do Barão do Rio Branco, foi atacado por abelhas nesse domingo. Até o helicóptero do SAMU foi chamado para o atendimento das vítimas. Mônica, o que as vítimas e os bombeiros relataram para a nossa equipe? Pois é, Alberto, um grupo de cerca de 10 pessoas, então, fazia essa trilha durante o período da manhã, nessa zona rural de Itamarana. O atendimento até ocorreu na PR-445, mas enquanto eles estavam ali, essa trilha é bastante conhecida, as pessoas normalmente fazem todo esse caminho em busca das cachoeiras, que são muito bonitas ali na região, e segundo a dona de um estabelecimento que fica ali próximo daquele local, uma dessas pessoas teria mexido ali em uma das colmeias, foi quando o ataque aconteceu. Pelo menos 8 pessoas, então, receberam algumas picadas de abelha, e a gente vai ouvir agora,
entrevista do Tenente Rogério Moreto, do Corpo de Bombeiros, que falou um pouco mais sobre essa ocorrência, já que os bombeiros aqui da nossa região, alguns de Londrina, foram deslocados então para fazer esse atendimento. Com relação ao ataque de abelhas, em caso de passar por essa situação, o ideal é se afastar imediatamente e procurar abrigo, né? Evitando dessa maneira o ataque direto delas. Então, quanto mais distante conseguir se afastar e quanto antes conseguir se proteger, é o ideal. Bom, ele trouxe os cuidados, a se tomar em relação de ataques de abelhas. A gente tem mais alguns detalhes, isso porque uma das pessoas teve que ser encaminhada para o Hospital Municipal da cidade de Itamarana. A gente conversou agora há pouco com a equipe lá do hospital. Essa pessoa informou que essa vítima recebeu alguns atendimentos, mas que estava num estado de saúde bom e que foi liberada rapidamente após receber alguns cuidados. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque dessas abelhas acontece em duas situações. O processo de migração do enxame, já que as abelhas procuram um local para a instalação do novo ninho e, por isso, acabam ficando agressivas. E há também essa outra situação de quando as pessoas acabam indo até essas abelhas, elas se sentem ameaçadas e aí atacam. Vamos ouvir novamente, então, o tenente do Corpo de Bombeiros, que falou um pouco mais sobre essa ocorrência que aconteceu no último domingo. No final, ficou em torno de 6 a 8 vítimas que teriam sido atacadas pelas abelhas. Dessas 6 a 8 vítimas, uma vítima mesmo que teria sofrido mais picadas de abelha, né? Então, daí, nesse caso, com a gravidade da situação, possível quantidade de vítimas, foi acionado também o helicóptero do SAMU, o apoio aéreo, a ambulância nossa, o nosso caminhão também, para, se necessário, for fazer uma intervenção nas abelhas, e a ambulância do SAMU. Daí, chegando no local, estavam todos afastados das abelhas lá, da fonte do ataque, e então, nesse caso, foi necessário somente o encaminhamento de uma das vítimas, as outras até recusaram encaminhamento hospitalar. Ataque registrado nesse domingo, portanto, ali na região da Cachoeira Barão do Rio Branco, na zona rural de Itamarana, um local que muitas pessoas aproveitam o fim de semana para passear, para fazer trilha, tirar fotos. E ontem esse grupo aí foi surpreendido pelas abelhas. Mônica, também na região tivemos uma outra situação, nesse caso é uma situação absurda, da morte de um cão. Um animal foi morto por bandidos que estavam ali querendo furtar uma casa, é isso? É isso, Alberto, muita maldade. De acordo com informações da Polícia Militar de Apucarana, essas pessoas então entraram nessa casa para tentar furtar fiação do poste padrão. E como esse cachorro estava latindo demais, eles acabaram matando esse cachorro por conta dessa situação. Essas pessoas ainda estão sendo procuradas pela polícia, mas infelizmente a família dona desse cão percebeu isso bem depois, que o cachorro foi morto depois desse furto de fiação elétrica, que é realmente muito comum. Nosso editor, o Felipe Bacarim, procurou algumas informações com a Copel a respeito do que fazer em relação a furtos de fio, que nós costumamos falar muito aqui no Meio Dia Paraná, que é uma prática bastante comum. A companhia não tem estimativa de quantos casos foram registrados aqui na nossa região, porque entra o chamado apenas como religação e não sendo uma situação de furto, por exemplo. Mas é importante que essas pessoas acionem a polícia para que seja constatada a irregularidade e também, claro, os furtos de fio. A gente tem um telefone aqui da Copel que é importante entrar em contato assim que você perceber que os fios da sua residência ou até mesmo dos postes que ficam em frente forem furtados. O telefone é o 0800 5100 116. 0800 5100 116. Se você perdeu essa informação, daqui a pouco no Globoplay esse número vai estar lá disponível, assim como todas essas informações. Mas é muito triste, né, Alberto? Uma pessoa que foi furtar uma casa acabou matando um cachorrinho que não tem culpa de nada, estava só lá latindo, vendo uma situação estranha. É triste. Situação absurda registrada em Apucarana e a polícia agora tentando identificar esse bandido. Obrigado, Mônica, mais uma vez participando ao vivo aqui, deixando você bem informado na nossa RPC. O terminal do Ouro Verde, perto do autódromo Ayrton Senna, começou a ser cercado para o início da demolição. Uma estrutura provisória está sendo montada, está sendo concluída justamente para receber os passageiros, enquanto as obras se estenderem ao longo dos próximos meses, também início do ano que vem.
Meio-Dia Paraná esteve por lá hoje pela manhã e explica para você como será esse trabalho, essa transição entre o terminal atual, que será demolido, e o terminal provisório, ali na zona norte de Londrina. O terminal Ouro Verde será desativado após a construção do terminal provisório ser finalizada. O local fica na Avenida Lucílio de Held, quase esquina com a Avenida Winston Churchill, zona norte de Londrina, e tem 160 metros de extensão. A previsão é que os passageiros utilizem esse espaço por 11 meses, durante a execução da obra do novo terminal Ouro Verde. O trecho ficará exclusivo para o trânsito de ônibus. Enquanto a obra durar, os motoristas precisarão desviar pelo bairro, por meio da rua Fulgêncio Ferreira Neves. O local está sinalizado com placas. Nesta segunda-feira, equipes estavam fazendo a ligação elétrica para os banheiros, que ficarão instalados nesses contêineres, e também para o guichê de pagamento. A mudança para o terminal provisório é justamente para deixar a área livre para a reconstrução. O terminal Ouro Verde será totalmente demolido e a nova estrutura deve ser 5 vezes maior que a atual. O custo previsto é de R$ 12.610.000. Já está bem desgastado, né? Faz tempos e que já está precisando de uma reforma. Principalmente o banheiro, né? E mais fechado por causa do vento, que é muito frio aqui, né? Que é muito gelado. A estrutura até que tá boa, o problema aqui é o banco também, né, que já tá quase arranca todo, fica todo descorado, né, tudo feio, né, então fica bonitinho, né, arrumadinho, né. A empreiteira que ganhou a licitação é a empresa Costa Oeste Construções. O trabalho de limpeza de terreno começou no mês de junho. Segundo a Prefeitura de Londrina, cerca de 6.500 pessoas circulam pelo terminal Ouro Verde todos os dias em 14 linhas do sistema de transporte da cidade. São mudanças ali no próprio transporte coletivo, desativação de um terminal, ativação de um terminal provisório e mudanças também significativas no trânsito. A Giovana Machado, ela fez a primeira entrada ao vivo ali onde será o terminal provisório e agora está em outro ponto, um cruzamento que vai ter uma série de alterações, Giovana. Isso, Alberto. Vou detalhar para você e para o pessoal de casa. Essas mudanças estão se concentrando principalmente no cruzamento da Avenida Lucílio de Held com a Avenida Winston Churchill. Por aqui hoje cedo, quando nós passamos para fazer as imagens do terminal provisório, né? Esse semáforo ainda não estava funcionando, mas agora, na hora do almoço, ele já está em funcionamento. Ou seja, como nós falamos, o terminal provisório, por enquanto, ainda está sendo finalizado, passando aí pelos últimos ajustes, né? Mas a sinalização viária, o controle de fluxo de trânsito já está funcionando nesta segunda-feira. Esse semáforo que nós estamos vendo está na Avenida Winston Churchill, sentido bairro centro. E aí, agentes da CMTU estão fazendo a sinalização hoje aqui nessa hora do almoço, justamente para orientar os motoristas dessa nova sinalização aqui da avenida. Por diversas vezes, enquanto nós estávamos aqui, o agente precisou acionar, né, a sinalização sonora por meio do apito dele para que esses motoristas parassem, respeitassem o sinal vermelho ou verde, né, respeitassem a sinalização, a orientação do semáforo, porque é uma novidade realmente, algo que foi instalado hoje por aqui. Então o motorista que passa todos os dias por aqui está dirigindo quase no automático, né, acaba não prestando atenção, mas é preciso bastante atenção, justamente porque se trata de um cruzamento. Então agora há pouquinho, esse agente da CMTU instalou inclusive esses 2 cones no meio da pista para chamar ainda mais a atenção desses motoristas para essa nova orientação do semáforo que está aqui. À nossa direita, pessoal, é a Avenida Lucílio de Held, onde está sendo finalizado o terminal provisório. Então, esses motoristas que viram à direita do vídeo pegam a Avenida Lucílio de Held e logo na sequência ali é onde está sendo finalizado o terminal provisório. Tem mais detalhes por aqui que eu te conto agora, viu? Agora, tratando-se de quem vem da Avenida Lucílio de Held para pegar a Avenida Winston Churchill, foi também instalado esse semáforo no centro da pista. E ali esses motoristas também precisam respeitar essa orientação, tanto para quem vai virar à direita, sentido centro, como principalmente para quem vai pegar a esquerda
da Avenida Winston Churchill, sentido bairro. Precisa respeitar a orientação desse semáforo e aí cruzar a pista que está sendo liberada exclusivamente para que os motoristas possam fazer essa conversão. À esquerda, saindo da Avenida Lucílio de Held para a Avenida Winston Churchill, sentido bairro. Não acabam as mudanças aí, viu? Na Avenida Winston Churchill ainda, para quem vem do centro, sentido bairro, já tinha, né, semáforos instalados por ali, mas há também um bloqueio na terceira pista, à esquerda no motorista, que eles não vão poder utilizar. Essa via está sendo bloqueada com tachões, justamente para evitar que qualquer carro faça essa conversão, que está sendo utilizada exclusivamente para quem vem da Avenida Lucílio de Held. Essas foram as orientações repassadas justamente por esses agentes da CMTU que estão fazendo a sinalização agora nessa segunda-feira à tarde, Alberto. Então é preciso bastante atenção dos motoristas que passam por aqui, seja motorista que passa por aqui muito de vez em quando, né, que precisa ficar atento a essas mudanças, e principalmente de quem passa por aqui todos os dias, está acostumado, vai aqui atravessar essas pistas. Atenção, tem semáforo novo por aqui, os agentes da CMTU estão aqui fazendo essa orientação, tem sinalização de cone e também esse semáforo novo por aqui. Tudo para que haja um controle do fluxo de trânsito, principalmente para esse terminal provisório. Vai haver um grande fluxo por aqui quando esse terminal começar a funcionar. A previsão da prefeitura é que comece a funcionar ainda esta semana, e aí vai haver uma grande circulação de ônibus, e essas orientações são principalmente, né, para que não haja nenhum tipo de acidente por aqui. Alberto. O nosso Meio-Dia Paraná de olho em vários pontos da cidade, essa mudança importante no trânsito. Esse conjunto de semáforos começou a funcionar nessa segunda-feira, portanto, você que vem do centro para a Zona Norte e precisa acessar a Lucílio de Held, não consegue mais fazer o contorno ali pelo canteiro central. Tem que seguir até aquela rotatória do Ouro Verde para só depois acessar a Lucílio de Held. Já quem vinha pela Lucílio de Held e quer seguir lá para Samuel Kind, agora já cruza a Avenida Winston Churchill e segue depois ali passando pelaquela rotatória do Ouro Verde. E as mudanças, Giovana, não param por aí, até porque na hora em que o terminal provisório do Ouro Verde começar a funcionar, uma das pistas ali da Lucílio de Held, ela vai ficar exclusiva para os ônibus, né? Ou seja, os carros também terão, os motoristas de veículos de passeio terão essa nova alteração já nos próximos dias. Tem sim, Alberto. A hora que os motoristas viram aqui à direita do vídeo, pessoal, de você que está em casa, pega a Avenida Lucílio de Held e aí tem esse trecho. E aí tem esse trecho que está impedido, que vai ficar impedido para o trânsito quando o terminal provisório começar a funcionar. O trânsito nesse trecho do terminal provisório do Ouro Verde, aqui na zona norte de Londrina, ficará impedido para veículos comuns. Apenas ônibus poderão trafegar ali naquele trecho que tem cerca de 160 metros. E aí os motoristas de carros, motos, precisarão fazer um desvio por meio do bairro à esquerda do motorista, pegando a rua Fulgêncio Ferreira. Tem uma sinalização já por meio de placas, tem uma sinalização no bairro também, onde os motoristas poderão voltar a acessar a Avenida Lucílio de Held. Então tem bastante mudanças no trânsito, vai mudar um pouquinho mais ainda quando esse terminal provisório começar a funcionar, viu, Alberto? Vou aproveitar também para falar sobre aquela mensagem no início do jornal do Maurílio, que falou sobre os pontos de ônibus ali do terminal provisório aqui do Ouro Verde, né? As duas mulheres que nós entrevistamos hoje de manhã aqui no terminal Ouro Verde também comentaram sobre essa questão, que, poxa vida, são pontos de ônibus, né? A gente fala terminal provisório justamente porque é uma sequência, né, grande aí de pontos de ônibus coletivos, mas elas falaram justamente dessa questão, né, de chuva, de vento, de frio, como hoje estava bastante frio, hoje cedinho, que também estavam aí um pouco chateadas, sabe que faz parte esperar, né, esses 11 meses, justamente para que a reforma aconteça, para que fique algo melhor, como elas esperam, mas que estavam aí também com esse mesmo questionamento que o Maurílio trouxe para a gente. Valeu, Gil. Obrigado aí. Então, fico com essas orientações, os questionamentos, também as sugestões. E o alerta para você que hoje pela manhã passou por aquele cruzamento, os semáforos estavam desligados. Agora já estão funcionando. Na hora que você estiver voltando do trabalho para casa, passando ali pela Lucílio de Held, já vai encontrar essa alteração no trânsito. Nossos telespectadores também participando aqui, mandando mensagens sobre essas mudanças aí no transporte coletivo e no trânsito. Sandro Marques. O terminal do Acapulco está feio mesmo, precisa da reforma, mais do que o do Ouro Verde, além de duplicar a marginal de acesso até o terminal. Vai ser bom. O Sandro comentando
em relação a mudanças que vão ocorrer também no terminal Acapulco. Nós já mostramos no início do jornal, mas eu reforço para você que chegou agora, que ligou há pouco aqui no meio de Paraná. Pontos de ônibus provisórios já estão sendo instalados na lateral do Iapar, a partir do quartel dos bombeiros, na esquina com a PR 445. Serão posicionados ali na Avenida Chaplin Thanos Dyer. A área temporária de embarque e desembarque ficará a cerca de 50 metros do atual terminal Acapulco, que será demolido. Também haverá a duplicação de cerca de 450 metros da marginal da PR 445, naquele trecho que passa em frente ao batalhão da Polícia Militar. As imagens estão aí para você. Para permitir essa duplicação, é para permitir que nessa parte da marginal os veículos passem a trafegar nos dois sentidos. Isso vai facilitar o acesso ao batalhão e ao próprio terminal do Acapulco. Lá no Globoplay, daqui a pouco, terá a reportagem completa desse assunto e outras reportagens que já entraram ao longo do meio-dia Paraná para você rever e também compartilhar. É muita prestação de serviço, são muitas mudanças, vale a pena passar essas informações adiante. Ainda sobre terminais, tinha um recado que ficou pendente aqui, o recado do Ricardo Sérgio. Londrina é uma cidade linda e merece essas melhorias. Precisaria com urgência um terminal metropolitano. A cobrança aí do Ricardo Sérgio, terminal metropolitano, que é uma demanda por parte do governo do estado, tem um projeto de construção ali na leste-oeste com a Bahia, mas por enquanto não existem prazos para que essa obra do terminal metropolitano efetivamente saia do papel. Por enquanto, são as obras nos terminais urbanos sob responsabilidade da Prefeitura de Londrina. 12h42. Começou a temporada de álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. A Copa do Mundo para valer começa aí dentro de 3 meses, mas essas movimentações nos bastidores já está agitando novas e também antigas gerações, Mônica. Exatamente, Alberto. Construir esse álbum da Copa do Mundo é uma tradição de muitas famílias, reúne as pessoas e, como você disse, ultrapassa gerações. Avós querem participar disso com os netos, né? Principalmente aqueles que viram Copas mais antigas, muitos jovens também envolvidos. A gente fez algumas imagens mostrando aí, isso porque na última sexta-feira é que as vendas começaram aqui em Londrina. Nossa produtora Cristiane Oia acompanhou essas vendas, né? E percebeu mesmo que muitas pessoas ficam ansiosas para quando o álbum da Copa do Mundo fique disponível, como acontece a cada 4 anos. A gente espera muito para assistir a Copa do Mundo e, consequentemente, a gente também espera por toda essa atmosfera, esse clima realmente. E a gente lembra que a Copa só começa em novembro, mas muita gente já está bastante empolgada montando esse álbum de figurinhas. Vamos ouvir algumas pessoas aí que estavam naquela expectativa para conseguir o álbum e também iniciar aquelas trocas de figurinhas que também são bem tradicionais. Eu sempre costumo fazer com meu pai, fiz em 2014, 2018 acabei não fazendo, mas em 2014 completei. Nessa noite, a hora que ele acordou hoje, que ele foi marcar o último xizinho, ele já falou: pai, hoje já lança. A gente a princípio ia comprar pela internet, mas vim aqui já correndo para garantir o meu e o deles. Eu lembro sempre que o meu pai comprava para mim e o meu filho agora nasceu em 2013, então nós temos de 2014, 2018 e agora o de 2022. Se Deus quiser, vamos completar também. Desde pequeno a gente sempre colecionou, né? Então, por várias Copas do Mundo a gente sempre, né, da mesma forma como agora, né? A gente sempre esperava ansiosamente para que pudesse ter acesso ao álbum, né? É uma tradição. E agora, gostosa, né? É uma tradição de família, né? E agora ele é quem, né? Tá aí nessa vibe aí, ansioso para o começo da Copa do Mundo e pelo álbum, né? A espera do álbum aí. A Cris também acompanhou no fim de semana a movimentação dessas pessoas em busca das trocas de figurinhas. Isso porque normalmente quando é comprado, né, aqueles pacotes com as figurinhas, muitas pessoas acabam tendo a foto do jogador de forma repetida, então as trocas precisam começar. Ela trouxe algumas imagens aí que mostram então essa movimentação no mercado Xangri-Lá que aconteceu neste domingo. E segundo ela, por volta das 11 da manhã, as figurinhas já tinham se esgotado. Mas é muito legal isso, né, Alberto?
Alberto, essa grande movimentação de pessoas, crianças, jovens, adultos, tudo em prol do futebol, se movimentando dessa forma para completar o álbum de figurinhas. A gente lembra que são mais de 670 figurinhas. E claro, muitos jogadores, a maioria dos jogadores que aparecem serão convocados. É muito raro, por exemplo, que um desses jogadores não apareça em alguma seleção, mas ainda assim é muito bacana a gente ver essa mistura de gerações participando da construção do álbum. O pessoal que apareceu ali em frente ao Mercado Shangri-La no domingo, o pessoal bem corajoso, né? Porque estava gelado domingo cedo e mesmo assim apareceram por lá para fazer as trocas das figurinhas. O Mercado Shangri-La, que é bem tradicional para essas trocas aí ao longo de várias Copas do Mundo, e agora em 2022, novamente marcando presença ali de gerações tão diferentes, né? Pais, netos, avós, enfim, o pessoal ali revivendo essa tradição. Obrigado, Mônica, valeu mais uma vez. E daqui a pouco tem Globo Esporte com uma matéria especial com o Neymar. Neymar justamente já em ritmo de Copa do Mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte com destaque para ele, Neymar. Falando em Copa do Mundo, faltam 90 dias para a Copa e o Neymar tá voando na temporada no campeonato francês e demonstrou muita cumplicidade com os companheiros. 2 gols, 3 assistências, vitória por 7-1 contra o Lille da França. O Globo Esporte fala sobre isso e também, claro, vamos falar de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. O líder, Palmeiras, segue isoladaço. Empate em 1-1, está a 8 pontos à frente do Fluminense e a 9 à frente do Flamengo. A gente mostra os melhores momentos da partida depois do meio-dia, Paraná. Eu te espero. Ontem à noite eu estava acompanhando o Fantástico e teve uma matéria ali com as 4 décadas, os 40 anos do Capital Inicial. E o Dinho Ouro Preto, vocalista, comentando que nasceu em Curitiba. Eu não sabia, né? Acompanho o Capital Inicial, mas não sabia que o Dinho Ouro Preto nasceu aqui no Paraná, nasceu em Curitiba e até por isso ele é justamente o bicho do Paraná dessa semana aqui na nossa RPC. A banda que, inclusive, vai marcar presença mais uma vez no Rock in Rio, que começa dentro de poucos dias. Música é a principal coisa da minha vida, desde sempre. Meu pai era amusical, ele era meio indiferente. A minha mãe, eu lembro dela ouvir bastante folk americano, de ouvir bastante Bob Dylan, e de brasileiro, muito Tropicália, Caetano, Gil, Chico. Mas eu lembro que o que bateu em mim, o que eu mais gostava de ouvir quando eu era moleque, era Bob Dylan. A minha carreira não foi planejada. As grandes influências da nossa adolescência era o punk rock, e principalmente um dos motos do punk rock, que era faça você mesmo, sabe? Que qualquer um poderia tocar. E isso, sabe, dentro de um caldo de cultura, de redemocratização do Brasil. E eu acho que o Capital nasceu assim também, sabe? Uma coisa totalmente despretensiosa. E eu acredito que parte da explicação do sucesso seja justamente a falta de planejamento. Não houve cálculo nenhum, em momento algum, sabe? Era pura energia adolescente. Eu me surpreendo, sabe? Quando eu me vejo de frente para uma multidão, as pessoas cantando as músicas, as pessoas chegam até a gente, falam, tatuam as letras no corpo, sabe? E eu lembro da gente tocar no Rock in Rio, 2001, e a gente morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer, e calhou daquela noite ter sido a noite até hoje de maior público da história do Rock in Rio. Incrível. Vejo estrelas saindo do céu. A volta do Capital é no interior do Paraná. E, para nossa surpresa, o show tá cheio. O Capital estava separado há 5 anos. E ali pra gente também é uma injeção de ânimo. A gente fala, pô, que legal, olha só, as pessoas conhecem, lembram, vieram nos ver. E eu acho que logo na sequência a gente faz Ponta Grossa, que também é legal. Acho que é mais um show, a gente faz Guarapuava, Ponta Grossa, talvez até Curitiba. Curitiba é uma das cidades mais roqueiras do Brasil. As pessoas não fazem ideia do quanto aquilo é divertido, sabe? Eu sou o Dinho Ouro Preto e eu sou o bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo só pra dar o que falar. Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Aí, o Capital Inicial do Dinho Ouro Preto já participou de edições anteriores do Rock in Rio e vai participar também agora do Rock in Rio 2022. Meio-dia e 50, hora de mais um intervalo, aquela pausa rapidinho aqui no nosso Rapidinha, no nosso Meio-Dia Paraná.
E na sequência tem mais informações, tem mais prestação de serviço, tem oportunidades de emprego, Giovana. Tem sim, Alberto. Uma rede de supermercados aqui em Londrina está com 63 vagas abertas. Tem cadastro aberto hoje à tarde e amanhã também. E tem também oportunidades oferecidas pelo Cine, a agência de empregos aqui de Londrina. No próximo bloco eu conto os detalhes. Tá combinado. No próximo bloco também tem o início do trabalho de novos recenseadores do IBGE. É mais uma etapa do censo, desse importante levantamento por todo o nosso estado. E também o resultado da primeira fase do concurso da Guarda Municipal. E a previsão do tempo para essa semana que está só começando. A imagem ao vivo é de Apucarana. Por lá, 19 graus. Seu Meio-Dia Paraná já volta. Será divulgada hoje às 5 da tarde a lista de aprovados na primeira fase do concurso da Guarda Municipal de Londrina. Dos 6.480 inscritos que compareceram para fazer as provas, lá no primeiro domingo do mês, no dia 7 de agosto, cerca de 650 serão convocados para a próxima etapa do concurso. São os melhores classificados que irão fazer os testes físicos a partir de 18 de setembro. O concurso vai contratar 50 novos guardas municipais para Londrina. Eles irão passar por um curso de formação que vai se estender ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Está aí a disputa pelo concurso público por uma carreira no serviço público. E tem oportunidades também em redes de supermercados aqui na nossa região. Oportunidades, inclusive, para quem está tentando começar aí, ingressar no mercado de trabalho. Esse mutirão de vagas, hoje à tarde, Giovana. Isso, Alberto, esse cadastro, né, para o pessoal que tem interesse em trabalhar vai começar às 2 horas da tarde. Então, se você não estava sabendo, pega os detalhes aqui com a gente no Meio-Dia Paraná, que dá tempo ainda de fazer o seu cadastro hoje. É a rede de supermercados Viscardi, que está abrindo 63 vagas aqui para a cidade de Londrina. Nós temos uma tela que detalha quais são essas funções que estão sendo oferecidas por aqui. São vagas para açougueiro, auxiliar de açougue, atendente de padaria, auxiliar de padeiro, auxiliar de cozinha, operador de caixa, empacotador, repositor de mercearia, de hortifruti e de frios. A maior parte dessas vagas são para operador de caixa, 22 vagas no total. O cadastro começa hoje às 2 horas da tarde, vai até às 5 e amanhã também, mesma coisa, começa às 2 horas da tarde e vai até às 5 horas. Os interessados precisam comparecer até a matriz da rede de supermercados, que fica na Avenida Luiz de Amorese, número 6.485A. Precisa ter mais de 18 anos e levar nesse cadastro documentos pessoais, carteira de trabalho e também um currículo impresso. A gente reforça que são vagas para o trabalho noturno, carteira de trabalho assinada. Tem mais oportunidades também no Cine, aqui em Londrina. São 814 vagas disponíveis. Nós também temos uma tela detalhando essas funções para vocês. São 245 vagas para alimentador de linha de produção, 229 para auxiliar de linha de produção, 50 para ajudante de obras e 30 para abatedor. Essas informações você pode conferir também na nossa página na internet, o G1 Londrina, no link de informações adicionais desta segunda-feira. Viu, Alberto? Tem oportunidade, falando de serviço, né? Pessoal que está em busca de emprego, em busca de retornar para o mercado de trabalho ou mudança de função realmente. Claro, esse pessoal sempre pode contar com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. Valeu, tá aí muita prestação de serviço, informação importante para você. Como a Giovana já pontuou, lá no nosso site, no G1, você entra na aba ali de informações, de serviços, tem detalhadamente esses dados aí, desses empregos sendo ofertados nesse início de semana. Olha aqui, já está cadastrado ali, rede de supermercados abre 63 vagas de emprego em Londrina. Veja como se inscrever, ali tem o link, tem todas as informações e também daquelas outras vagas que eu comentei para você, que a Giovana comentou no caso, né? Falando aí de 800 e poucas vagas nas agências do trabalhador de Londrina e da região. Está lá então no G1 Paraná. Tem novas equipes do IBGE nas ruas a partir de hoje. Um novo grupo de recenseadores passou por treinamento na semana passada. O Meio-Dia Paraná acompanhou. Em todo o estado, são mais de 1.000 novos recenseadores. Ao todo, já são 8.000 profissionais nas ruas. O ideal seriam 10.500.
Apesar da defasagem de recenseadores, 25% da população paranaense, cerca de 3 milhões de pessoas, já responderam ao censo, segundo a coordenação estadual do IBGE. Os recenseadores vão visitar todas as moradias do nosso estado até outubro. No Paraná, são aí 11 milhões de habitantes aproximadamente. Os primeiros resultados do censo devem sair em dezembro. E quem são os recenseadores que estão indo para as ruas de todo o nosso estado? Qual o perfil destes trabalhadores? É o que você vai ver agora na reportagem. Precisa bater perna e é assim o dia todo. Essa é a rotina dos recenseadores que estão trabalhando no censo do IBGE. Gente como o Gilson, que está aproveitando para conhecer a vizinhança na região central de Curitiba. A informação está passando, eu estou conseguindo fazer já bastante entrevista, né? Bastante pessoas também estou conseguindo fazer. Ele é de Guiné-Bissau, na África. Mora no Brasil há 8 anos, há 4 meses em Curitiba. Participar do censo era um objetivo para complementar renda e também entender melhor a nova cidade que está morando. A experiência está sendo boa, na verdade, porque era tudo que eu queria. E o bom desse trabalho, como eu moro no centro, né? Isso me facilita bastante, conhecendo as pessoas, conhecendo a rua. Às vezes eu encontro com uma pessoa que já tinha encontrado com essa pessoa em casa. Então isso facilita, já começo a cumprimentar as pessoas, já ganhei amigos. Foi dia de entrevistar os moradores deste prédio. Com a ajuda do síndico e do porteiro, ele entra. Uma das visitas foi no apartamento da Edna. Foi muito rápido, durou aproximadamente uns 6 minutos, perguntas objetivas e foi bem tranquilo. É primordial a nossa participação, né? Porque se a gente não responder, a pesquisa não vai ser concluída. Nós estamos a tentar fazer o máximo que podemos, né? E carregar essa responsabilidade de mostrar para o mundo, para o povo brasileiro, como o povo brasileiro são, qual é o número, como o povo brasileiro está vivendo. Isso é uma dada muito importante. Para ser recenseador não tem idade. Por exemplo, a dona Dirlene tem 71 anos e já está no segundo censo. O primeiro foi lá em 2010. Mas esse trabalho mobiliza muito mais gente. E está aqui o seu Ivo, de 78 anos, para provar. Ele é marido da dona Dirlene, acompanha ela para todo lado. É praticamente um guarda-costas. E a gente está se divertindo com isso. Me acho muito bem isso. Tá? Eu cedo, fico até a noite, né? Se consigo, né, os moradores, porque nem todos estão de dia, porque trabalham. E o pedido de todos é só um, que as pessoas recebam quem está contribuindo para a gente ter mais um retrato da cara do Brasil atual. E o povo está colaborando bastante também. Que eles continuam assim colaborando para poder nos ajudar a trabalhar com facilidade durante esse censo, porque só temos 2 meses já para terminar o censo, então precisamos mais das pessoas colaborarem. No uniforme você viu ali, né, no boné também, censo 2020, porque o censo deveria ter ocorrido em 2020. Boa parte do uniforme foi executada já com esse calendário, mas devido à pandemia e questão de contenção de recursos federais, o censo está sendo realizado só agora em 2022. Mas está tudo ok, a inscrição é censo 2020, mas com realização agora em 2022. Uma hora mais 1 minuto, praticamente virando aí 1h02, a imagem ao vivo é da zona norte da nossa cidade, tempo firme em Londrina, sem qualquer previsão de chuva ao longo das próximas horas. A temperatura já ultrapassando a marca dos 20 graus. Semana passada tínhamos ali 10, 12 no horário de almoço. A temperatura agora está bem mais agradável, sem qualquer sombra de dúvida. Imagens também ao vivo de Ponta Grossa. Por lá, temperatura mais baixa, 14 graus. O céu está mais fechado, né? O sol não está aparecendo com tanta intensidade quanto aqui. Campos Gerais, ainda com possibilidade de chuva fraca ao longo das próximas horas. Quadro diferente do norte do Paraná, onde o tempo, como eu disse, já está bem mais firme. E amanhã, como fica o tempo? Está aqui na tela para você, olha só. Sol entre algumas nuvens, mas nada de chuva no norte do Paraná ao longo da terça-feira. Áreas de instabilidade só ali em Curitiba e também no litoral do Paraná. Tenho a previsão para mais alguns dias da semana. Aqui você confere comigo que dia após dia as mínimas vão se elevando. Amanhã ainda 10 graus no início da manhã, na quarta 12, na quinta 13 graus. E as máximas também vão aumentando.
24 na terça, 26 na quarta e 27 na quinta-feira. Quinta-feira com o tempo ainda mais firme, como você vê comigo. Nenhuma previsão de chuva para Londrina e nem mesmo no Norte Pioneiro ao longo dessa semana que está começando, semana que seja efetivamente muito produtiva. Participações aqui dos telespectadores, o Donizete Silva ilustrando a nossa galeria com imagem de ontem à tarde, tirada em Congonhas, olha só, tempo firme também na tarde de ontem em Congonhas. Em Uraí o pessoal comentou que chegou a chover no domingo, aquela chuva fraca, mansa, que em Londrina nem chegou a ser registrada. Participação também do Claudines, comentando que se os pais soubessem o quanto é importante a vacinação contra a poliomielite, eles não deixariam de vacinar. Eu sou um para-atleta de paranatação, conheci vários para-atletas do Nordeste que, por causa das gotinhas, hoje têm uma deficiência física. Pais, vacinem seus filhos. Está aí, olha o Claudines, grande desportista londrinense, compartilhando essa mensagem no nosso Meio-Dia Paraná. Recado também da Avelita. Quando o terminal do Vivi Xavier estava sendo construído, o terminal provisório ficou horrível. Dias de chuva e de vento, a gente sofria muito. Ela cobrando aí que no terminal do Ouro Verde isso seja diferente. E o Lino dizendo que é colecionador e tem os álbuns das Copas de 2010, 2014 e 2018. E já comprou agora o de 2022. Tá aí. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.